Pode começar, Davi. Que a bênção de Deus, nosso Pai, se derrame sobre cada um nesse momento, ajudando-nos a superarmos as nossas limitações e deficiências. Que possamos, no início desse ano, ratificar o nosso compromisso com o estudo sério e o aprendizado efetivo da doutrina espírita, a fim de angariarmos conhecimento, sabedoria e entendimento necessários para podermos pôr em prática a renovação de nós mesmos, abdicando do conjunto do homem velho que subsiste em nós, a fim de darmos emergência ao homem renovado, iluminado pelo entendimento, pelo conhecimento e fortalecido no trabalho construtivo na seara do bem. Fiantes sempre no amparo do Divino Pai, vamos dar início às nossas atividades para o ano corrente. Que assim seja. Vamos lá, senhores. A gente vai estar conversando rapidamente sobre a força libertadora do Espiritismo. Conhecereis a verdade vos libertará. Difícil é entendermos em que medida nós somos escravos, em que medida nós somos cativos, já que nós temos a ilusão de que somos livres e de que fazemos aquilo que desejamos fazer. Na parte primeira da Fenomenologia do Espírito, Hegel faz uma discussão importante sobre a dialética do senhor e do escravo. E aí ele tece, em rápidas palavras, o ponto de ruptura entre a consciência de si, eu, e outra consciência de si, né? Outro que pode ser qualquer coisa. Pode ser outra pessoa, pode ser uma instituição, pode ser a sociedade, pode ser as leis, né? Mas tudo aquilo que impõe um limite, né, ao meu pensar, um limite ao meu querer, aos meus desejos, à minha vontade. Em qualquer momento onde ocorre esse constrangimento, né, ali nós temos cerceada parcialmente a nossa liberdade. Né? A liberdade precisa ser pensado num contexto muito maior, bem mais sofisticado, não apenas como a liberdade servil daquele indivíduo que está materialmente constrangido a servir a outro. Então, é pertinente que perguntamos o que é liberdade, o que é ser livre. Nos dicionários, livre é o homem que não é escravo ou prisioneiro. Essa é uma definição muito simplória, muito ingênua. Né? Teoricamente, no nosso contexto social atual, no nosso ambiente social, ninguém mais é escravo, ninguém mais é prisioneiro. Então, todos somos livres. Né? A prática, a análise cuidadosa das pessoas, dos seus discursos, da maneira como elas vivem e se comportam, mostra que a situação não é assim tão simples. Liberdade é o estado daquele que faz aquilo que quer. Né? Eu faço aquilo que eu quero. Será que realmente fazemos aquilo que queremos? Ou, na maioria das vezes, a gente ajusta, né? E com boa parte de constrangimento e de satisfação, aquilo que eu quero, as minhas reais possibilidades. Então, a gente acaba não fazendo aquilo que a gente quer. Tem uma série de outras correntes
não tão explícitas, não tão visíveis, que nos tornam cativo. Liberdade é a ausência de constrangimento. Ora, se um contexto, uma situação, uma condição me constrange, então ali eu já tenho uma privação de liberdade. Como eu provavelmente não posso mudar essa situação limítrofe, o que eu posso trabalhar é para modificar o meu conjunto de valorização desta situação. Como eu vejo essa situação, que importância eu lhe dou, o quanto ela verdadeiramente é válida. Num sentido bem amplo, liberdade é o estado daquele que não sofre constrangimento e age conforme a sua vontade ou natureza. Mas quem age conforme a sua vontade ou natureza, ainda mais numa condição onde os seres detêm o livre-arbítrio, provavelmente está agindo com licenciosidade. Porque fazer o que eu quero, satisfazer as minhas vontades, né, implica num comportamento relativamente infantil de atender os meus caprichos, a minha satisfação, aquilo que eu acho, atenção ao verbo, né, que vai me fazer feliz, que vai me trazer conforto, né, que vai me trazer tranquilidade. Num sentido mais estrito, e é esse que nos interessa, né? Liberdade é a superação de forças sociais e culturais que impedem a realização pessoal plena. Agora ficou mais complicado. A superação, a liberação das forças sociais e culturais que impedem a realização pessoal plena. Significa que eu preciso tomar realmente consciência de mim. Eu preciso conquistar a minha autonomia. E ao conquistar esta minha autonomia, eu preciso me liberar de uma série de forças, uma série de laços, uma série de âncoras sociais, culturais, que implicam numa sequência de limitações, de constrangimentos, de bloqueios, de fronteiras. Spinoza, no texto Ética, parte 4, a proposição 57, assevera que o homem livre é aquele que vive apenas segundo os conselhos da razão. Não é dirigido na sua conduta pelo temor da morte, mas deseja diretamente o bem. Livre é aquele que vive apenas segundo os conselhos da razão. Viver pelos conselhos da razão implica necessariamente em eliminar as paixões, a vontade, o capricho, o interesse pessoal, aquilo que me satisfaz, aquilo que me convém, aquilo que atende ao meu interesse. E essa prática proposta pelo Spinoza exige uma vida bastante disciplinada, ascética, como foi a vida do Spinoza, como foi a do próprio Kant, que defendeu essa autonomia. No sentido amplo, nós já vimos, liberdade é a capacidade de agir por si mesmo, com autodeterminação, independência e autonomia. Não, mas eu faço, eu me autodetermino, eu me dou o que eu quero, né? Eu sou independente, ninguém me prende, eu faço o que eu quero. Mas eu tenho realmente consciência disso? Ou será que eu ainda estou carregando pesos? Eu ainda estou puxando âncoras? Eu ainda tenho amarras inconscientes e que estão disfarçadas, maquiadas, escondidas atrás de vontades,
desejos, né, supostas escolhas, aquilo que eu acredito. Quantas vezes eu paro para questionar, para pôr em dúvida as minhas crenças? Normalmente a gente bate no peito e defende as nossas crenças sem uma análise filosófica, racional, lógica, metódica do porquê das nossas crenças. E boa parte delas nós as absorvemos no início do nosso desenvolvimento, na infância, na adolescência, no ambiente familiar, na escola, na sociedade, né? Abraçamos ideias, conceitos, valores, paradigmas, como se eles fossem a única expressão de verdade. E mais para frente somos conduzidos por eles, né, sem questioná-los, sem submetê-los ao crivo da razão. Para que eu possa caminhar com autodeterminação, independência e autonomia, né, eu preciso estar isento de qualquer tipo de submissão. Eu não posso me submeter a absolutamente nada, né? Eu não posso ser servo, ser escravo, né, de nenhuma crendice, opinião, palpite, perspectiva, visão. No Livro dos Espíritos, na Lei de Igualdade, na questão 833 até 838, Kardec vai estar discutindo justamente a liberdade de pensamento e de consciência, né? Nós somos livres para pensar o que queremos, né? Mas temos que arcar com o ônus, com a consequência, né, dessa liberdade. Ninguém coloca peias na nossa consciência, mas a nossa própria consciência acaba agindo como um peso, como uma âncora, cerceando a nossa liberdade, cerceando a nossa capacidade de fazermos, de agirmos. E isso são coisas simplórias. São coisas simplórias. Hoje é dia 27 de janeiro. Para a maioria de nós, as promessas da virada do ano já foram esquecidas, já foram ladeira abaixo, né? Já enfiamos o pé na jaca e aquele ano que a gente ia passar bonitinho, né, comendo a alface, tomate, pepino, já dançou. Já fomos para a churrascaria, né? Caímos de boca na picanha, na cerveja, já fomos na pizzaria, né? Então, não sou autodeterminado, eu não tenho essa independência, eu não tenho essa autonomia. Essa autonomia, obviamente, passa pelo livre-arbítrio, né? E é aí que entra o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem. Que conhecimento? De si mesmo e o conhecimento do outro. Já que nós temos ali uma interface entre consciências, então é necessário que eu conheça ambas. É necessário que eu tenha conhecimento de mim mesmo, né, aquilo que está oculto em mim, né, a minha sombra, o meu monstro que eu procuro esconder, não quero admitir, o meu lado feio, né? E preciso conhecer também as nuances da outra consciência. Não a maquiagem, não a máscara que ela apresenta, mas as nuances, aquilo que se esconde por trás da maquiagem, né? Todos nós somos livres e nós vamos atrás da nossa felicidade. Mas quanto mais corremos atrás da nossa felicidade, menos nós a atingimos, menos a alcançamos. Porque entendemos que a felicidade está relacionada com a satisfação das minhas vontades, dos meus desejos, daquilo que eu quero, né? E como eu vou correr atrás de satisfazer a minha vontade, o meu desejo, o meu capricho, eu vou correr atrás de satisfazer o meu sonho, né? E enquanto eu estou correndo atrás do sonho,
né, eu estou sendo cada vez mais escravizado e distante da realidade, né? Quem está sonhando não está acordado para a realidade dos fatos. Então, é necessário abdicar dos sonhos, é necessário abdicar de desejos, de vontades, se pretendemos ser suficientemente livres para sermos verdadeiramente felizes, né? Nos perdemos na sociedade. A sociedade é o outro que impõe uma sequência de limites. Posto na sociedade, com frequência, os indivíduos pretendem se ajustar à sociedade para serem aceitos e fazer parte do grupo. Mas quando o indivíduo trabalha para ser aceito e fazer parte do grupo, ele está abdicando de si mesmo. Então, ele está se tornando servo. Ele está se tornando escravo de um padrão, de um contexto, de um meio, de um conjunto de ideias, valores, né? E, obviamente, ele está deixando de ser ele mesmo. Tentamos justificar isso, que é para um bem maior, mas também não sabemos dizer que bem maior é esse, qual é esse ganho. Sonhos, ilusões, desejos, vontades são as grandes armadilhas que limitam a nossa sociedade, limitam a nossa liberdade. À medida que eu busco aquilo que é conveniente para mim, porque o que é conveniente para mim é cômodo para mim, né? Eu acabo me tornando servo desta comodidade, né? Eu deixo de lado o que é o necessário e o que é o dever para atender um capricho, uma vontade, um desejo. E aí nós vamos nos enroscando no emaranhado, né, de sonhos, caprichos, desejos, vontades, sem perceber, vamos ficando cada vez mais cativos. Em determinado momento, quando pretendemos olhar um pouquinho fora da caixa, nós nos percebemos totalmente presos, amarrados, enjaulados, cheios de amarras, compromissos que não sabemos por que estão ali, como chegaram ali e o que fazer deles. É necessário termos conhecimento da verdade. É necessário que busquemos a verdade dos fatos, mesmo que a verdade em si ela seja inconveniente. Qualquer verdade inconveniente, ainda assim, é melhor que qualquer mentira, ilusão reconfortante. Porque a ilusão, a fantasia, ela vai se romper, ela vai se quebrar. E na hora que ela quebrar, não sobra nada, né? As verdades inconvenientes, elas apontam para nós um objetivo maior. Como falava o Spinoza, né, a busca do bem, né? Algo bem maior, algo que transcende, algo que é eterno, algo que é necessário. Mas nesses atributos, nós vamos ter que dispensar as comodidades do momento. Ser livre, portanto, liberdade, portanto, implica em lidarmos com a velha questão ter ou ser. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, ou eu sou livre porque eu faço o que eu preciso. São duas situações bem diferentes. Ter liberdade para fazer o que eu quero é uma fake news, é uma mentira reconfortante. Porque enquanto eu estou correndo atrás, né, desta suposta liberdade, eu estou me prendendo a uma série de outras coisas que não vão me levar a lado nenhum. Agora, ser livre é uma condição totalmente autônoma, totalmente independente. Não sofre nenhum tipo de cerceamento. O indivíduo se mantém plenamente livre. Nós tivemos uma série de filósofos que
buscaram vivenciar de forma plenamente livres. Epiteto era um escravo na matéria, viveu a vida dele como escravo na matéria, mas era livre espiritualmente. Tanto era livre que nós estudamos e discutimos as obras do Epiteto, mas o senhor do Epiteto, ninguém faz ideia de quem foi, o que ele fez, né? Quem era o sujeito. O Epiteto, que era o espírito livre. E aí sim, está correto essa propositura. Diógenes, que inaugurou a escola cínica, né, a partir de um ensinamento socrático, ele também era um indivíduo livre. Tão livre que não precisava de nada. Né? Tão livre que podia esbanjar, né, Alexandre da Macedônia. Porque Alexandre da Macedônia não podia oferecer nada para ele que ele já não tivesse. Então, ele era verdadeiramente livre. E Alexandre? Alexandre foi escravo a vida inteira da sua ambição, da sua ganância, da sua sede de poder. Né? Viveu escravo, morreu escravo. Né? O Diógenes acabou levando uma vida totalmente liberta. Leon Denis, no texto Porquê da Vida, escreveu: o conhecimento do porquê da existência é de consequências incalculáveis para o melhoramento e a elevação do homem. Quem sabe aonde vai, pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso. Duas ideias se destacam nessa frase do Leon Denis. É necessário conhecer o porquê da existência. Por quê? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesta vida, nesta encarnação? Por que eu estou, usando o pensamento do Heidegger, nesse Dasein, né? Nessa situação? Né? A minha cronologia, a minha localização geográfica, a minha condição social, a minha condição intelectual, todo o contexto, o ambiente à minha volta. Por que que eu existo nessa condição e não em condição diferente? Se eu não entender, não conhecer esses porquês, né, eu também não vou saber como lidar com eles. A hora que eu passo a conhecer, eu passo a entender porquê da minha existência, agora eu posso caminhar de forma firme, né, sem titubear, sem vacilar, né, sem ficar a todo momento questionando: e se? E se? O escravo é que questiona e se. Se eu fosse livre, se eu não estivesse amarrado, né, a esse casamento, se eu não estivesse preso a esse trabalho, se eu não estivesse comprometido com as contas, os boletos. E aí ele nem vive plenamente a sua existência e nem se liberta. Fica o tempo todo na servidão do e se. O e se não existe. Como o Heidegger ensinou para nós, existe o Dasein, a situação de fato. Eu tenho que entender a situação, conhecer, revalorizar, requalificar essa situação de fato, aprender a vê-la com outros olhos, com outros significados. E aí, a hora que eu mudo a lente com a qual eu começo a enxergar o meu Dasein, eu começo a caminhar com firmeza, sem vacilar, sem passos em falsos. Eu abandono o e se, porque eu entendo que o e se não existe. Né? O e se simplesmente ele não é. Então, não faz sentido perder tempo com um não é. Parmênides nos ensinou isso. Portanto, como conhecimento de si mesmo, é necessário perguntarmos como é que nós estamos pisando pelos caminhos da vida. Que caminhos estamos seguindo?
Quando trilhamos um caminho na vida, nós temos consciência do caminho que estamos trilhando, né? Nós escolhemos de forma lógica, racional, meditada aquele caminho, ou a gente entrou ali de gaiato, né? Entrou porque entrou, quando viu já estava no meio do caminho, não tinha o que fazer. Quais caminhos nós temos escolhidos? Como é que temos percorrido esses caminhos? Até que ponto vai a nossa lucidez sobre esses caminhos? Então, é nesse sentido que o Leon Denis chama a nossa atenção. Os caminhos da nossa jornada são quase infinitos. A cada momento tem uma escolha, tem uma decisão, tem uma opção para fazer. Cada uma delas vai abrir inúmeras outras combinações. Mas eu escolho de forma racional, lógica e consequente, né? Ou eu vou simplesmente deixando a vida me levar? A vida leva eu do Zeca Pagodinho, é uma catástrofe. É uma catástrofe. Quero uma vida cheia de dor e sofrimento, é só seguir a música do Zeca Pagodinho, né? A vida leva eu, sem noção das consequências, dos desdobramentos, do caminho por onde o indivíduo está seguindo. Aí lá na frente, a hora que lidar com os boletos, com as cobranças, aí vem de novo, mas por que isso? Por que eu? Por que isso acontece na minha vida? Olha para trás, né? O que está acontecendo na minha vida agora foi aquilo que eu deixei lá para trás. Foi o caminho que eu escolhi, que eu segui lá para trás. Então eu tinha que ter corrigido lá atrás, tinha que ter sido consequente lá atrás. Agora, né, nós vamos ter que buscar outras vias, outras soluções para o problema. Supostamente, Shakespeare teria afirmado: nós fazemos as nossas escolhas e as nossas escolhas nos fazem. Nós somos as nossas escolhas. Significa o quê? Eu sou aquilo que eu como, eu sou aquilo que eu bebo, eu sou aquilo que eu penso, eu sou aquilo que eu gosto, eu sou aquilo que eu vejo, eu sou aquilo que eu ouço, eu sou aquilo que eu busco ter, eu sou os ambientes onde eu estou. Mas eu não estou gostando do meu peso, eu não estou gostando desta função, não estou gostando desse grupo, não estou gostando dessas ideias. Pois é, mas já foi escolhido, agora tem que lidar com as consequências. A hora que zerar o boleto, né, aí é a hora de fazer novas escolhas. E aí, quando fizermos as novas escolhas, nós vamos que agir com moderação, com prudência, com sabedoria. As nossas escolhas nos definem. Nós não somos vítimas da vida. Nós não somos vítimas dos caminhos da vida. Se chegamos numa encruzilhada, chegamos lá pelas nossas escolhas, pelos nossos passos, pelos caminhos que percorremos. Chegada àquela encruzilhada, vai ter que fazer uma opção. E vai ter que arcar com as consequências da opção. Para, talvez, na próxima encruzilhada, fazer uma escolha melhor. Chico Xavier nos ensinou que nós não podemos retroceder na nossa vida e fazer um novo começo. Mas do ponto em que estamos, nós podemos olhar para frente, fazer novas escolhas e escolhermos um novo fim. O que foi, já foi, passou, não volta, não tem como remediar, não tem como corrigir. É necessário arcar com o ônus daquilo que ficou para trás. Agora, para frente, nós sempre temos a oportunidade de corrigir a rota, corrigir o rumo, fazer novas escolhas. Escolher o quê? As tais verdades inconvenientes.
Mas ela vai ser inconveniente, ela não vai ser confortável para mim, ela não vai ser cômoda para mim. E onde é que foi dito que tem que ser fácil? Onde é que foi dito que tem que ser prazeroso? É um aprendizado, é uma escola, né? Se é um aprendizado e é uma escola, implica em que vai ter provas. E provas podem ser muita coisa, menos algo confortável e prazeroso. Para que eu saiba me conhecer e fazer escolhas sábias, eu preciso conhecer a verdade. Afinal, é a fala de Jesus: conhecereis a verdade. E é a verdade que vai vos libertar das amarras que o mantém preso. Então, se eu quero me livrar das minhas amarras, eu preciso conhecer a verdade. E aí, como é que a gente lida com a tal da verdade? Há os indivíduos numa postura um pouco ingênua, um pouco fideísta, que acreditam que o conhecimento da verdade é possível. Está logo ali, está logo ali. A turma que segue os falsos profetas, a turma que gosta de seguir os líderes messiânicos, né? A turma que segue e acompanha Beltrano, Fulano, Ciclano, vai na ingenuidade. Alguém diz que é ali e o indivíduo segue, né? Igual o Waze. Waze, me mostra o caminho para tal lugar. O indivíduo segue o Waze e não questiona. Aí para no meio da favela e leva chumbo. Ah, coitado de mim, eu sou tão inocente, porque é isso? Não, sou inocente, né? Não foi inocente. No mínimo foi ingênuo. Não questionou, não avaliou, não ponderou, não perguntou para outro se não tinha outro caminho, né? O extremo oposto é o cético. Não, ninguém conhece verdade, não existe verdade, né? As poucas verdades que nós temos são transitórias, são provisórias, são confusas. Os materialistas pretendem defender uma verdade pragmática. Não, a verdade é aquilo que está ligado ao útil. Isso é útil, isso vai resultar em algum ganho de utilidade, de eficiência, lucro, então é a verdade. Uma visão profundamente materialista. O relativista é o cara que fica em cima do muro. Ele fica olhando para os dois lados do muro, para os dois gramados, mas não decide por nenhum deles. Enquanto ele não decide por nenhum deles, ele não vai a lugar nenhum, porque ele não sai do muro. Mas, com Spinoza, com Kant, né, e com outros pensadores, nós temos a visão crítica. A verdade é conhecida pela crítica e pela reflexão, né? Como é que é a realidade da outra consciência? A realidade do outro. Seja o outro uma pessoa, uma instituição, um contexto, né? O outro é quadrado ou o outro é redondo? Ah, o outro não é nem quadrado nem redondo. Nem quadrado nem redondo. O outro é um tubo. Ele não é nem uma coisa nem outra. A verdade é complexa. A verdade exige uma perspectiva de vários ângulos, de várias facetas. Quando Jesus chamava a atenção do falso profeta, né, ele deu uma dica valiosa, porque, um, o falso profeta se anuncia. Dois, o falso profeta traz as soluções para tudo. Todo falso profeta tem solução para tudo. Eu vou acabar com isso, eu vou acabar com aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer assado, eu vou fazer frito. O falso profeta, ele pinta a verdade em branco e preto, como se fosse uma coisa simplória. E o contexto é muito mais complexo, é muito mais matizado. Ele não pode ser pensado e assumido de uma forma tão pueril. Verdade implicaria na conformidade entre o nosso pensamento e a realidade dos fatos.
Mas esse nosso pensamento não é a minha vontade, não é a minha opinião, não é o meu achismo. É o pensamento que passou pelo crivo da razão, passou pela crítica e pela reflexão. Ele tem que ser passado por uma peneira muito fina, bem crítica, bem racional, bem lógica. E ele precisa se ajustar à realidade dos fatos, aos fatos que estão disponíveis e que estão à disposição, podem ser observados. É o que separa o conhecimento do sábio da opinião do não sábio. Verdade não é uma opinião. Quem está dando uma opinião, né, na melhor das hipóteses, está apresentando apenas uma faceta da verdade. E ela é bem mais complexa. Ela tem outras faces. Ela não é tão simplória. Então, verdade não é opinião. Não adianta bater no peito, esbravejar. A verdade, ela implica, né, numa proporção entre uma análise racional, lógica, crítica, né, e a conformidade dos fatos. E como afirmou Galileu, infelizmente, a verdade é filha do tempo, não da autoridade. A verdade vai emergir com o tempo. A verdade vai emergir na hora certa, quando o indivíduo estiver maduro, preparado para ver a verdade. A verdade não vai aparecer em lugar nenhum pela suposta autoridade, pela pseudo-autoridade do falso profeta, aquele que está anunciando a verdade. Se ele está anunciando a verdade, não precisamos perder tempo com ele. Ela não vai estar ali. Ela vai ser descoberta com o tempo. Na hora que o indivíduo estiver preparado, na hora que o indivíduo estiver maduro, na hora que o indivíduo tiver se dado ao trabalho de conhecer, de saber, né? Se der ao trabalho de passar os contextos da existência pela análise crítica, racional, lógica. E aí, no tempo adequado de gestação e maturidade, ela vai emergir. Paulo, na carta aos Gálatas, escreve que tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Porque o que semeia na carne, e aí a gente pode traduzir a carne aqui pela materialidade, né? Da materialidade colherá corrupção. Porque aquilo que foi semeado na materialidade vai se perder. Mas o que semeia no espírito, o que semeia na consciência, o que semeia no entendimento, aquele que semeia a luz da razão, né, da razão lúcida, ele colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos. O materialista, ele quer retorno rápido, imediato. O falso profeta, ele promete, né, o retorno, a recompensa rápida, imediata. Né? A solução dele é sempre no estalar de Deus. E aí vem frustração, vem decepção, vem falência. Aí quando aparece a frustração, né, ele joga a culpa para os outros. Diz que foi sabotado, né, foi a intriga dos inimigos que não deixaram que ele se realizasse, né, que a proposta dele se concretizasse. Como se a verdade precisasse da autorização de alguém para se manifestar. Por isso que ela é filha do tempo, ela não é filha da autoridade. A verdade não sofre cerceamento.
A gente pode até tentar tampar a verdade, não vai conseguir. Tentar esconder a verdade é como tentar tampar a luz do sol com uma peneira. Não vai funcionar, né? Não, não tem como. Então, temos que aceitar essa luz e ela virá no tempo. O titio Hegel, quando ele faz a dialética do senhor e do escravo, ele coloca para nós ponto de conflito entre duas consciências, o eu e o outro. Lembrando que o outro pode ser outra pessoa, marido, filho, sogra, patrão. O outro pode ser instituição. Instituição. Emprego, imposto de renda, que daqui a pouquinho vai estar batendo na porta dos senhores, né? IPVA, que já bateu na porta de muitos, IPTU, né? Ah, as ideologias, né, da sociedade, os procedimentos da sociedade, né? As mídias sociais, né? A maioria de nós ainda nem pagou o IPVA e IPTU e já estão enfiando o carnaval goela abaixo, da maioria das pessoas. E aí o indivíduo gosta, não gosta, quer, não quer, aceita. Aí eu vou porque todo mundo vai, né? Ah, já que todo mundo vai, eu vou igual, né? O Maria segue, vai com as outras. Todo mundo está no embalo, eu vou no embalo. No início, desde novembro, algumas empresas supostamente de inteligência artificial, e aqui as pessoas não param para pensar, né? Inteligência artificial é um oxímoro, é uma contradição em si mesma. Inteligência artificial é um úmido seco, né? É um quente frio. É uma contradição. Se é inteligência, não pode ser artificial. E se é artificial, ela não é inteligente, né? Ela não tem autonomia, né? Mas uma suposta empresa de inteligência artificial estava pagando R$ 200 para colher íris das pessoas e impressões digitais para fazer um suposto estudo de biometria. O pior é que tinha gente vendendo íris e impressão digital a 3 por 2. Foi necessário que o STJ, Supremo Tribunal de Justiça, né, determinasse a suspensão da atividade da empresa. Porque não tinha a mínima transparência nos informes da empresa. Quer os dados para quê? Vai usar como? Vai usar quando? Esses dados vão permitir acessar o quê? Né? Só que quando fez isso, né, algumas dezenas de milhares de brasileiros já tinham vendido os dados. Então, é preciso ficarmos atentos à outra consciência. O outro, seja lá o que for o outro, né, ele nos delimita, ele nos define, né, ele nos determina. E nesse ponto de delimitação, de definição, de determinação, é necessário pararmos e refletirmos. De um lado, eu, a consciência de mim, sou formado pelas minhas crenças, o conjunto das crenças que eu trago, né? Aquelas que eu aprendi com papai e mamãe em casa, aquelas que eu aprendi com as professoras na escola, aquelas que eu aprendi com os coleguinhas de brincadeira na rua, aquelas que eu absorvi durante a qualificação e os anos de exercício profissional, aquelas que eu adquiri do pouco que eu li, do pouco que eu estudei e do muito que eu ouvi dizer. Algumas dessas crenças são verdadeiras e justificadas. A maioria
ou não é verdadeira e, consequentemente, não é justificada, ou se for até verdadeira, né, eu não saberia dizer em que medida elas são justificadas. A consciência do outro, né, tem o mesmo conjunto de crenças que constituem a verdade do outro, né? É para ele a verdade para ele. Algumas são totalmente falsas, algumas podem ser verdadeiras sem serem justificadas, né? E outras podem ser verdadeiras e justificadas. No ponto onde as verdades justificadas se encontram, é onde nós temos o conhecimento. E é para esse ponto que nós precisamos caminhar. É para esse ponto que a doutrina espírita nos aponta. Conhecereis a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade justificada, né? E é nesse ponto que o sábio busca se instalar, né? A hora que o sábio se instala nesse ponto, né, ele passa a ser verdadeiramente livre, porque ele está isento das suas crenças e ele está isento das crenças da outra consciência, dos erros, né, das verdades não justificadas do outro lado. E aí ele está em posse plena da verdade, do conhecimento, do saber. Para chegarmos nesse ponto, né, para alcançarmos a verdade do conhecimento, nós temos que nos libertarmos das aparências, das opiniões, das ilusões dos sentidos. É repetido, é maçante, né? Quem acompanhou o primeiro ano, lembra do conteúdo do primeiro ano, vai perceber que isso aqui vem sendo discutido, apostado e explicitado desde os pré-socráticos. Todo mundo fala nessa necessidade de se libertar das ilusões dos sentidos. Eu vi, eu ouvi, né? Eu senti, das opiniões. Nós somos cheios de opiniões. Já tivemos alguma oportunidade de conversar, aqueles com qual eu tive oportunidade de conversar já me ouviram dizer, né? Se a frase começa com eu acho, esquece, vira as costas e vai embora. Porque eu acho é opinião. Eu acho não é argumentação. Eu acho não é conhecimento. Quem tem conhecimento, quem tem sabedoria, não acha, argumenta e sustenta a argumentação. Considerando isso, considerando isso, considerando isso, considerando isso, deduz-se logicamente X. Argumenta. Propõe os argumentos e justifica os argumentos. Não tem achismo. E das aparências, né? As maquiagens. Parece que é bonzinho, né? Parece que vai fazer a coisa certa, parece que tem boa vontade, né? Parece que é confiável. O que parece, provavelmente não é. Então, para sermos verdadeiramente livres, nós temos que pôr de lado aparências, opiniões e ilusões dos sentidos. Não me interessa a aparência. Eu quero ver a essência. Não me interessam as opiniões. Eu quero ver os argumentos. Não me interessam as ilusões dos sentidos. Eu quero ver a razão lógica. Quando a gente busca a essência, né, conhecimento, a razão lógica, nós vamos encontrar a verdade, que é sempre um conhecimento da essência real profunda dos seres. Essa verdade é necessária, é eterna, é universal.
Por isso que ela é inconveniente. Ela é inconveniente porque ela é necessária. Ela não quer saber se eu estou disposto, se eu gosto, se ela me agrada ou não. Ela é eterna. Quer dizer que ela valeu ontem, vale hoje e vai valer amanhã. E ela é universal. Ela vale para mim, para o vizinho e para quem está do outro lado do mundo. Ora, esse tipo de verdade, ela é inconveniente, na medida em que ela não satisfaz os meus interesses particulares. Gandhi teria afirmado que amor e verdade são duas faces de Deus. A verdade é o fim, o amor é o caminho. Como é que eu vou entender amor como caminho para chegar a Deus? O Livro dos Espíritos, na parte terceira, Leis Morais, a primeira lei que ele nos apresenta é a lei de adoração. E a lei de adoração, ela implica em que essa adoração é uma adoração da razão. É conhecer Deus na sua essência, naquilo que Deus verdadeiramente é. Né? Aquele que busca o conhecimento acaba amando o conhecimento, né? Ele se entrega ao conhecimento, ele se aloja no conhecimento. Por isso que amor é o caminho, amor ao conhecimento. Numa palavra grega, sabedoria. Então, se a verdade é o fim, a sabedoria é o caminho. A sabedoria é o caminho que vai nos levar a Deus. A conhecimento da verdade vai nos libertar dos erros, os erros de ideias, de opiniões, os erros conceituais, vai nos libertar da ignorância, é o famoso achador. Eu acho isso, eu acho aquilo outro, fica dando palpites, né? Sem ter o conhecimento, a sabedoria de que ele ignora, de que ele não sabe. Por isso, Sócrates pôde afirmar que era mais sábio do que os outros, porque pelo menos ele sabia o que não sabia. E nisso ele se destacava. Da superstição, as nossas crendices, nós ainda temos um monte de crendices, fazemos apostas por elas, seguimos por elas, né? Vai dar certo. Superstição caminha de braços dados com sonhos, né? Ah, eu tenho um sonho que esse ano meu negócio vai para frente. Mas eu só tenho o sonho de que o meu negócio vai para frente. Eu não procurei o Sebrae, eu não fiz curso, eu não me qualifiquei, eu não busquei estudar o mercado, mas eu sei que esse ano o negócio vai dar certo, né? Superstição. As ilusões, cada vez mais nós estamos imersos no mundo de ilusões. Nós vivemos um contexto cada vez mais cheio de ilusões, né? As fantasias, as ilusões, as mentiras, né, da mídia nos bombardeiam o tempo todo de tudo quanto é lado, né? E os indivíduos entram nessas canoas furadas e vão sem questionar, sem duvidar. É quando o barco afunda, ainda querem adotar a postura de vítima, né? E das quedas. Se eu estou preso a erros, a ignorâncias, a superstições e a ilusões, é óbvio que mais cedo ou mais tarde eu vou cair. E na hora que eu cair, quem é que vai estar lá para me receber? O chão, duro e frio. E vai doer. E vai doer. Então, se eu já não quero cair, é melhor, na hora que levantar e começar a andar, ser duplamente mais cuidadoso. A doutrina espírita, ela propõe a regeneração da humanidade, lá em Obras Póstumas, né? A reformulação da humanidade. Reformando a humanidade como? Superando a incredulidade e o fanatismo. Andam sempre de braços juntos, né?
vai se tornar a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Significa que nós temos que passar pelo crivo da razão lógica, as crenças e todas as outras consciências, pelo crivo da razão lógica e ver se elas atendem, né, às determinações da lei natural, onde deixamos de lado a incredulidade, deixamos de lado o fanatismo. Incredulidade e fanatismo são os dois lados de uma mesma moeda. E essa moeda, infelizmente, não vale meia pataca. Mas os indivíduos se agarram a elas. Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, diz que os indivíduos cometem um grande erro ao acreditar que a força do espiritismo está nas suas manifestações. Não é a manifestação mediúnica que interessa. A força do espiritismo está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Por quê? Por que disso? Qual é a razão disso? Né? Tal atitude, tal comportamento vai levar ao quê? Vai causar o quê? Isso serve a quê? O que é que tem de bom em tal comportamento, em tal atitude? Mas esse tipo de análise é uma análise da filosofia. É uma análise que exige reflexão, exige método, né? Exige um criticismo apurado. Por isso que a verdade é filha do tempo. Isso não se aprende em 5 minutos. Não não se absorve da noite para o dia. Demanda um longo tempo de estudo, meditação, reflexão, observação. Demanda uma série de quedas. Geralmente, quando caímos, é que a gente aprende com os erros para não fazer de novo. Né? Aí, na hora da dor, mas está doendo por quê? O que eu fiz de errado para doer tanto? O que eu tenho que fazer certo daqui para frente? E é assim que o indivíduo vai aprendendo. E esse é o método da filosofia: questionar, ponderar, requalificar, reavaliar, redimensionar e, por fim, ressignificar. Nesse sentido, nós vamos sim, verdadeiramente, né, alcançar a verdade, né? Vamos ter a plena visão, né, do que é essa verdade e de como vivê-la. Por fim, nós temos aqueles nossos companheiros que já estão satisfeitos com aquilo que eles possuem de conhecimento e de verdades. Não preciso de mais conhecimento, eu já tenho as minhas verdades. O que não falta à nossa volta são companheiros cheios das próprias verdades. Estufam o peito, se enchem de orgulho para defender as suas opiniões, suas crenças, suas verdades. Kant asseverou, né, que o sábio pode mudar de opiniões, o tolo não. Esse indivíduo é o tolo. Está preso às suas verdades e não está disposto sequer, né, a analisá-las. Mas é necessário conhecer a verdade para que ela nos liberte. A hora que o indivíduo começa a criticar as suas verdades, começa a criticar os seus conhecimentos, ele provavelmente vai adquirir novas luzes, novos horizontes, novas perspectivas, entendimentos mais amplos. E a hora que ele conquista esses entendimentos, né, o contexto de verdades que esse indivíduo tem para fazer as suas escolhas é infinitamente maior. Saibamos sempre pôr em dúvida as nossas verdades, as nossas crendices. Busquemos-nos trabalhar a fim de ficarmos livres do homem velho, das opiniões velhas, das ideias antigas que ainda existem em nós. Façamos-nos receptivos à análise crítica
e que possamos, nesse exercício, verdadeiramente ressignificar e redirecionar os passos que estamos dando pela jornada da vida. Era o que tínhamos no momento, paramos por aqui. Eu volto agora com os senhores. Passo a palavra para a Eliane, para a Miriam, para a Tereza. Eu vou me esconder atrás das três para resolver as dúvidas dos senhores. Aberto espaço para conversação, senhores. Vamos lá, quem quiser falar alguma coisa, perguntar aí, aproveito, Davi está aqui com a gente. Oi, Davi, tudo bom? Bom, Obrigada pela conversa, pela fala. Foi ótimo. Quando você fala lá no início do constrangimento, que esse constrangimento, a pessoa que não se constrange, ela é livre. É isso? se ela for um Kant da vida, ela é livre. Não, Se por isso ela que eu não tô, for um Kant da vida, é um cego guiando outro cego. porque é o que eu entendi, né? O constrangimento, no entendimento, a pessoa, ou seja, um espírito evoluído, ele não se constrange. Não tem como ele se constranger. Correto. Não tem como. Espírito evoluído. Evoluir. Não tem. Então ele não se constrange, não tem como se constranger. Não passa mais ali na evolução dele se constranger, porque ele já sabe o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer, etc. Então ele vai agir de acordo com o dever, entre aspas, né, para a gente entender melhor, e não com o querer. Então ele não vai se constranger. Agora, a pessoa que não constrange um mortal qualquer, ele pode não se constranger, mas isso não quer dizer que ele é livre. Não, pelo contrário, ele é um cego, né, que não tem perspectiva, não tem conhecimento de si mesmo, né? Está perdido. Jesus usou essa imagem, né? O cego guiando outro cego. Ele não consegue perceber nem no que ele está preso, no que ele está amarrado. O ganancioso, Hum, ele não se constrange em ser ganancioso, em querer ter mais, buscar mais, ele não se constrange em faltar com a verdade, em tripudiar e dar golpe, desde que ele fique no lucro, né? Porque na cegueira dele, ele acha que a vida é aquilo, a vida é o que se tem no bolso, né? Esse indivíduo está ainda muito no início da jornada, né? Ainda vai ter sim. muito para trilhar. Então, por exemplo, no estado que nós estamos aqui, na Terra, o indivíduo que ainda se constrange está no caminho melhor do que aquele que não se constrange. Sim, porque quem fica constrangido fica envergonhado. Na hora que eu Sim, fico envergonhado com alguma atitude, postura, ideia, eu começo a rever os meus conceitos. E esse é o pontapé inicial da reforma íntima. Se eu não ficar constrangido, eu não vou parar sequer para analisar o que eu fiz de errado. Homer Simpson não fica constrangido com nada do que ele faz. Mas o Ned Flanders, né, cada vez que ele dá um deslize mínimo, ele fica profundamente envergonhado, né, ele fica profundamente constrangido. sim. Outro ponto. A questão do prazer, né? O prazer tem dois lados, né? Porque o prazer pode levar à felicidade, vai se conquistando ela paulatinamente através do bem-estar ou das coisas boas que eu faço, me dá prazer, certo? Então eu tenho que discernir qual é o prazer que me serve. Né? No segundo livro dos Espíritos, a Hum, felicidade está na consciência tranquila, né, e na certeza do porvir.
O indivíduo que tem a consciência tranquila é aquele indivíduo que está cumprindo com as suas obrigações, não está em dívida, não está faltando com seus compromissos. Por mais difíceis, pesados, trabalhosos que eles possam ser. Mas justamente porque ele está cumprindo com esses compromissos, ele tem a felicidade, né, de estar fazendo a coisa certa. E é por isso que ele tem essa felicidade interior. E essa felicidade interior vai se perpetuar no futuro. Ele sabe que ele não vai perder aquilo. Então, ele não tem medo da morte. Isso é uma forma de prazer, Correto. né? Esse é o Então, verdadeiro prazer do esse espírito. é o prazer, né? Porque em algum lugar, que eu não sei aonde, Tomás de Aquino fala que o prazer leva você também ao bem-estar. Então, é esse tipo de prazer, né? É esse prazer que você sente por estar fazendo a coisa certa, a coisa correta. Uhum. Que queira ou não queira, isso dá prazer, né? Não é um prazer material, Não, é um prazer metafísico. é metafísico, totalmente espiritual. É metafísico, né? É por isso que o epiteto era interessante, né? Porque o cara era escravo, Sim, privado de liberdades, cheio de limitações na materialidade, mas totalmente livre interiormente. E a felicidade do Epiteto estava interiormente. Tanto que ele vai falar dessa liberdade a hora que ele propuser a famosa ataraxia, né, dos estoicos, né, essa paz interior, essa serenidade, ausência de conflitos. Um prazer totalmente metafísico. sim, sim. E muita Dá, gente entende esse ausência de conflito como uma acomodação. E não é. Né? E não é. Não, de novo, a ausência do conflito ela vai permanecer, vai pertencer à classe dos espíritos evoluídos. Sim, Na nossa sim, condição, o conflito é regra, é necessário ainda para nós. sim. Alguém mais Davi, quer? o Sidney quer falar. Pois não? Sidney, Não, é que eu estava aqui. Boa noite, pessoal. Eu Boa estava aqui noite. refletindo, Davi, com relação à liberdade, razão, mas enquanto encarnado, enquanto preso à matéria, nós vamos estar sempre sob o jugo do filtro, né? Que é esse filtro que é a matéria. Será que a gente consegue ter esta claridade de conceito enquanto preso à matéria? Essa sim, talvez seja a minha dúvida, né? Quer dizer, não sei se deu para entender o que eu quis colocar. Entendeu? É possível, sim. O problema, de novo, vai ser que essa é uma verdade inconveniente. Nós queremos resultados rápidos. E esta busca, esse treino, essa educação para alcançar essa felicidade, superar o filtro, infelizmente ele não é rápido, né? Alguma coisa mais ou menos como os 30, 40 anos de meditação do Buda, para ele se livrar das aparências, das ilusões, né? Se desapegar totalmente, né, dos erros da matéria e alcançar esse estado de iluminação, né, o nirvana. Né? Então, é aí o problema. É uma verdade inconveniente. Dá para ser feito? Sim, é claro que dá para ser feito. É fácil? Não. É rápido? Não. É cômodo? Não. Deixar para amanhã vai ficar mais fácil? Não. Vai ficar mais difícil. Vai ficar mais difícil. Quanto mais cedo começamos esse processo, né, maior é a nossa chance de andar com rapidez. E esse processo é exclusivamente pessoal. É por isso que a reforma é íntima. A reforma não é da minha família, não é do meu grupo doméstico, não é da minha classe profissional, não é do NEF, não é coletiva. A reforma é íntima, solidária, solitária,
autônoma, né? De um exercício de autoiluminação. Por isso, provavelmente, nunca está no lado externo, está sempre no interno, né? No interno. Na verdade, essa é a interna, sempre. Uhum. Obrigado, Vi. Eliane, você que está com o relógio? Sim, mas tem tempo. Quem quiser fazer mais pergunta, quem quiser falar alguma coisa, né? Davi, Oi. eu estava lendo O Céu e o Inferno, que eu gosto, e na parte onde os espíritos, né, estão falando, e o que você falou é realmente isso, né? Aqueles espíritos felizes, né? São aqueles que sentem essa verdade e essa alegria mesmo, né? Mas depois do desencarne. Mas sentem também, eles ficam felizes. Aí é que está o segredo, né? Porque eles vão sentindo essa felicidade antes do desencarne já. Porque eles já perceberam a alegria do desencarne. Uhum. A Uma fala hora. paulina, uma das últimas cartas paulinas, né? Lutei o bom combate. A hora que Sim, cai a consciência de que lutou o bom combate, vem toda essa serenidade, essa tranquilidade, essa paz de espírito. é, é isso aí. Para você conseguir essa tranquilidade, essa paz de espírito, não tem outro caminho se não for a filosofia, Infelizmente, não. né? É, Sabedoria. Você falou o infelizmente. Gandhi. Chegar a Deus, o caminho é a sabedoria. É a sabedoria, não tem outro caminho. É o E por conhecimento, que né? que ela é tão desprezada, né? Por que ela é tida como a grande maioria das pessoas acha que a filosofia é inútil? É porque eu estou lendo um livro que chama A Utilidade do Inútil. É um livro É gostoso muito de ler. bom. É um livro muito bom. E fala que as ciências humanas são consideradas inúteis, mas elas são necessárias e nós não podemos viver sem elas, né? Porque elas são necessárias e universais. Filosofia permeia tudo. Uhum. No entanto, as pessoas, uma boa parte, hoje parece que está melhorando um pouco, mas não muito. Mas a grande maioria das pessoas considera as ciências humanas uma coisa inútil. Como a arte, né? As humanas, né? As É, humanas. Kardec, na sua sabedoria, né, nos colocou o tripé, né? Ou seja, filosofia, ciência e religiosidade, ou religião, como queira. Então, quer dizer, pelo menos a minha, aí entra o que o Davi falou, né, sobre a doxa, né, da opinião. Não dá para você se livrar dos três, né? Para você chegar a um conhecimento, você precisa dos três. Porque senão, sem uma dessas pernas, fica mais difícil. E também tem aquela passagem no Livro dos Espíritos, né, que ele pergunta o que consiste a felicidade do espírito, conhecer todas as coisas, né? E aí eu acho que essa talvez seja, para mim, pelo menos, o ponto de referência. Sócrates fala isso, né? Conhecerá os deuses e conhecerá o universo. E conhecerás a verdade, qualquer coisa assim. Sócrates fala isso, desse tipo. Conhece-te a ti mesmo e conhecereis Será os os deuses e a deuses e a verdade. verdade. E o universo, né? A Então, verdade você e o universo. precisa se conhecer, né? Sim, é isso aí. Conhece a ti mesmo. É isso Muito aí. bom. Muito bom, Davi. Muito bom. Pode Tá, encerrar, Eliane? vamos lá, Davi. Acho que o pessoal está sabendo tudo sobre a verdade, então.
Amém. Roguemos a Deus, nosso Pai, que Ele conceda a cada um de nós a luz, o entendimento, a serenidade necessária para colhermos de boa vontade as sementes de sabedoria do ano que se está iniciando. Sejamos verdadeiramente terra fértil, acolhendo a boa semente em nossas consciências, adubando a cada dia com o esforço diário no trabalho do bem, para que, quando chegar a hora da nossa colheita, possamos colher bons frutos de uma vida digna, íntegra e produtiva a serviço dos nossos irmãos. Com a certeza de que o Pai nos ampara e nos assessora, nós nos despedimos neste momento, contando com o nosso reencontro em breve por vir. Que assim seja. Obrigada, Davi. Obrigado, Obrigado, Davi. senhor. noite, Boa obrigado, Davi. noite. Obrigado, Boa Davi. noite. Boa semana para Beijo todos. a todos. Boa semana. Miriam, para todos. Eliane, beijo a todos. Beijo a todos. Oi, Até tchau, breve. Davi. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada. Tchau, até breve. Obrigado, boa semana a todos. Obrigado, igualmente. Gabriel.